E aí, já parou para pensar se a nossa mente é, no fundo, um tipo de computador? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia. Vamos descobrir como a inteligência artificial se inspira no nosso cérebro e, mais importante, em que ponto essa comparação simplesmente para de fazer sentido. Se liga nessa. E se eu te dissesse que a IA nasceu basicamente copiando um pedacinho do seu cérebro? Parece coisa de filme, né? Mas a inspiração veio daí mesmo. Só que calma lá. Isso não quer dizer que a IA é um cérebro. Longe disso. Ela é matemática. Pura e simples matemática que só pegou uma ideia emprestada da biologia. Ok, então vamos voltar para o começo de tudo. Pensa no nosso cérebro. Uma rede gigantesca com dezenas de bilhões de neurônios, todos trocando sinais o tempo todo. A IA se inspirou exatamente nisso. A ideia foi, e se a gente conectar um monte de unidades bem simples para criar algo super poderoso? Algo que consiga achar padrões em imagens, sons, textos, enfim, em todo tipo de dado. Vamos pegar um neurônio de verdade, um neurônio biológico. A função dele é elegante de tão simples. Ele recebe sinais, dá uma processada nessa informação e se o estímulo for forte o bastante, pá! Ele dispara um sinal para frente. É um ciclo que não para. Recebe, decide, envia. Agora, olha para o outro lado. A gente tem o neurônio artificial mais basicão de todos, o tal do perceptron. E ele basicamente imita essa lógica. Ele recebe dados, que a gente chama de entradas, aí ele dá um peso, uma importância para cada uma delas, soma tudo e no final uma tal de função de ativação decide se essa informação vale a pena ser passada adiante. É tipo uma caricatura matemática do processo real. Mas como é que a gente faz essa mágica? Como que uma célula viva biológica vira uma linha de código? Como a gente traduz isso para matemática? A tradução é bem direta, na verdade. Os dendritos, que são as anteninhas que recebem os sinais, viram as entradas de dados. As sinapses, aquelas conexões que ficam mais fortes ou mais fracas, viram os pesos, que definem o quão importante é cada informação. E os impulsos elétricos viram simples números. Não tem segredo, é matemática pura. Para isso ficar ainda mais fácil de entender, vamos usar uma analogia. Pensa que cada neurônio artificial não é uma célula, mas sim um gerente de departamento numa empresa bem grande. Imagina a cena. Os funcionários, que são as entradas, chegam com um monte de relatório. O gerente, o nosso neurônio, olha para cada um e pensa: o relatório do João é sempre certeiro, vou dar mais importância para ele. O da Maria, nem tanto. Isso é dar pesos diferentes. No fim, ele junta tudo e toma uma decisão. Essa informação é relevante o bastante para passar para o próximo setor? Sim ou não? Essa decisão final é a tal da ativação. E aqui está o pulo do gato. Se cada neurônio é um gerente tomando decisões com base em pesos, como é que um sistema com milhões deles consegue de fato aprender alguma coisa? O aprendizado na IA é exatamente isso, ajustar os pesos. É um processo sem fim de calibragem. Se a rede neural acerta uma previsão, os pesos que levaram a esse acerto são reforçados. Se ela erra, os pesos são ajustados para tentar corrigir da próxima vez. É como se a IA estivesse o tempo todo ajustando o nível de confiança que ela tem em cada fonte de informação. Olha só esse exemplo do gato. Uma IA não entende o que é um gato, a essência de ser um gato. Ela aprende a reconhecer padrões. Tem pelo? Faz miau? Não tem asas? Ok. Se a combinação de sinais com pesos bem altos apontar para gato, ela vai responder gato. É puro reconhecimento de padrão e não uma compreensão de verdade. Isso tudo nos leva à grande questão. Se a IA imita o cérebro, onde é que ela se dá melhor? E onde é que o nosso cérebro ainda é o campeão indiscutível? O nosso cérebro é mestre em entender significado, contexto, em se adaptar. Sabe, uma criança vê um gato uma ou duas vezes e aprende o que é para sempre. Já a IA é uma campeã de escala. Ela precisa de milhares, milhões de fotos para aprender. Mas, depois que aprende, ela consegue analisar milhões de padrões em segundos. Algo que a gente levaria séculos para fazer. Então, a IA supera o cérebro? A resposta é, ela vence, mas em tarefas muito específicas. Ela é simplesmente imbatível para identificar padrões em volumes gigantescos de dados, para classificar milhões de imagens em segundos ou para otimizar um processo sem parar, sem nunca se cansar. No fim das contas, a IA não é um cérebro, é uma ferramenta super poderosa inspirada nele que brilha em tarefas que exigem escala e repetição. Mas como é que ela ajusta esses pesos por dentro para aprender de verdade? Bom, esse já é o assunto da nossa próxima análise. Se você quer continuar essa jornada e entender o motor da IA, comenta "quero" aqui embaixo.